Salve, bem-vindos. Eu me chamo Bruno Hino. Bem-vindos a mais um episódio do Elemento Vibrante, podcast que a gente fala sobre autoconhecimento. E esse é o episódio 5 sobre musicoterapia. Hoje eu tenho mais uma vez a presença do apresentador, co-apresentador, Renato Sheik. Alô! E hoje temos o prazer de ter o convidado Luiz Leão, que é professor e trabalha com musicoterapia. Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês. Então, para nossa comunicação com os ouvintes, nós temos nosso e-mail, elementovibrante@gmail.com. Sigam a gente também nas redes sociais, Instagram e Facebook, tem uma página, Elemento Vibrante, os dois. E se você quiser nos apoiar financeiramente e nos ajudar a melhorar aí nossa qualidade, a frequência, a gente está no catarse.me/Elemento Vibrante. Qualquer quantia vai nos deixar muito feliz e qualquer recado que nos mandar também, a gente vai ler com muito gosto. E é isso. Bora pra conversa. Vamos. Então, Luiz, a gente pensou em abrir, falando um pouco da história e de como surgiu o desenvolvimento, da musicoterapia, dessas técnicas, para o pessoal entender também e acho que somar a isso um pouco do que é musicoterapia, uma forma resumida que, lógico que é algo muito abrangente. Legal. Bom, a história da musicoterapia, ela em muitos momentos vai se misturar com a própria história da música. Então, lá desde os primórdios, a gente tem Pitágoras, que foi o grande filósofo da matemática, mas também da música, e que falava das propriedades místicas até, que a música teria, e toda a parte de cálculo, toda a parte de harmonias que ele desenvolveu lá na sua época. E de lá para cá, sempre a gente vê relatos de música sendo usada como uma forma de cura, como uma forma de melhorar a qualidade de vida ou até a saúde das pessoas. Desde das sociedades mais primitivas, dentro de uma tribo indígena, por exemplo, em que a música é utilizada por um pajé, ou em outras tribos por um xamã, como uma forma como um objeto de cura, assim como na sociedade moderna. Então, recentemente eu estava lendo um artigo de musicoterapia, na verdade de musicologia, em que eles contavam a história da música na Itália, e a história da tarantela. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, eu não. A tarantela é aquela música italiana, que normalmente tem quando a gente faz macarronada, nas festas tradicionais, da Querupita, de San Genaro. Aquela... E a tarantela, ela tem o nome tarantela inspirado na tarântula, que é uma aranha extremamente venenosa e que tinha uma incidência muito grande de picadas de tarântula no sul da Itália. E a solução, o remédio para curar a picada de tarântula seria a transpiração. Então eles acabaram desenvolvendo uma música com uma velocidade acelerada para que a pessoa, quando fosse picada pela tarântula, pudesse gastar energia e transpirar. Então ela dançava a tarantela até a transpiração eliminar todo o veneno da aranha, efetivamente. Então esse é um dos exemplos de como um ritmo musical nasce a partir da necessidade de cura, da necessidade de melhoria da saúde de uma pessoa. Mas, fora dessas histórias todas, o grande marco aí da história da musicoterapia ele vem na Segunda Guerra Mundial, quando os veteranos de guerra, voltando
todos machucados, traumatizados, internados nos hospitais, e os enfermeiros começam a convidar músicos, convidar pessoas para fazerem música no ambiente hospitalar. E é onde eles percebem, os médicos começam a perceber uma diminuição do quadro de reclamação, de dores, do uso de anestésicos, sempre que os músicos estavam ali em ação, efetivamente. E aí é onde os médicos decidem estudar as propriedades da música de uma forma científica mesmo, né, e terapêutica. Isso a gente está falando de 1946 a 1952. E aí o mundo começa, então, com esse termo, musicoterapia. E os musicoterapeutas, então, começam a surgir, serem formados ao redor do planeta. Né? É recente, então, até, né? A profissão, efetivamente, é uma profissão muito recente, apesar de todo o primórdio da música, né? Que a música já fez em favor da humanidade. Sim. E aqui no Brasil, eu vejo o grande marco da musicoterapia no Conservatório de Música lá do Rio de Janeiro, quando nasce a ideia de trazer, né, a formação de musicoterapia aqui para o nosso país. E um dos grandes contribuintes dessa disciplina é um professor argentino chamado Rolando Benezon, e que traz, então, né, não só o seu método, mas também toda a formação de musicoterapia aqui para o nosso país e ajuda a construir o primeiro curso ali no Conservatório do Rio de Janeiro, Conservatório de Música. E hoje a gente tem a musicoterapia espalhada pelo Brasil inteiro, com cursos de graduação e cursos de pós-graduação espalhados e formando musicoterapeutas efetivamente. Essa chegada do conservatório foi quando? A gente está falando de mais ou menos uns 30 anos atrás. Então, 80, na década de 80, né? Tá. Aí que começa o estudo no Brasil, né? De certa forma. De uma forma mais científica a partir daí, né? A partir desse momento. E sobre a definição de musicoterapia, você consegue dar uma pequena, digamos, em poucas frases, ou é algo que a gente vai falando, porque às vezes é tão abrangente que acaba que não ajuda tantas pessoas, né? A definição assim. Existem diversas definições de musicoterapia. Um dos teóricos da musicoterapia, que é o Bruxa, ele fala que existem tantas definições de musicoterapia quanto musicoterapeutas. Porque cada musicoterapeuta tem uma abordagem, ele se inspira, né, em muitas técnicas, em muitos modelos, mas a prática ali com o paciente ela é extremamente individualizada. Né? Mas, basicamente, a definição simples de musicoterapia seria a utilização da música e de todas as suas propriedades, né? Não só a música comercial em si, mas o ritmo, a melodia, a harmonia, o timbre, tudo isso usado com a intenção de promover, né, a qualidade de vida ou promover a saúde de um paciente ou de um cliente, uma pessoa que procura um musicoterapeuta. E dentro dessa definição, sempre é importante dizer que a musicoterapia ela é uma disciplina. Então, para praticar a musicoterapia efetivamente, é necessário que exista um terapeuta, um musicoterapeuta, né, executando a atividade junto com essa pessoa. É bem diferente do que nem eu já tinha citado, né, quando a gente conversou antes, terapia de som ou outros terapeutas, tipo arte-terapia, canto-terapia, que muitas vezes a pessoa faz um curso, sei lá, de tigelas tibetanas, qualquer coisa assim, e já pode sair atuando, né? Enquanto a musicoterapia, você precisa ter uma pós ou uma graduação, certo? Com certeza. Aí ficou uma dúvida, assim, que eu acompanho um cara, não sei se você conhece, se chama Ryan Jude,
acho que ele é americano, tem um canal no YouTube que ele tem vários vídeos assim na prática dele mostrando, né, e dá umas dicas também. Se, por exemplo, eu sou formado em musicoterapia aqui, eu posso exercer lá fora ou preciso fazer alguma prova? Você sabe informar sobre isso? Hoje em dia, a musicoterapia ela é um pouco diferente de outras profissões, né? E cada país acaba tendo uma legislação diferente, mas a gente tem uma liberdade um pouco maior do que um psicólogo ou do que um médico na nossa atuação. Então, um musicoterapeuta graduado ou pós-graduado no nosso país, em um curso reconhecido pelo MEC, ele tem liberdade de atuação em outros países, salvo algumas exceções que eu nem sei te citar, mas a gente sabe que existem alguns países que pedem uma recertificação, pedem alguns cuidados a mais. Mas na Europa, em geral, nos Estados Unidos, a gente tem uma liberdade de atuação quando graduados e pós-graduados aqui no nosso país. E temos musicoterapeutas brasileiros atuando no exterior. Tá? É importante lembrar disso. Então, hoje, uma pessoa que está fazendo bastante nome lá fora é o Gustavo Gatino, que é um musicoterapeuta que atua. Ele mora em Portugal, mas atua em toda a Europa. Tá? Então, o trabalho dele é muito relacionado com o transtorno do espectro autista, mas ele trabalha em várias searas também. Ao contrário, também tem algum exemplo de gringos vindo para cá atuar na área? Nós temos muitos professores que acabam vindo para ministrar aulas, mas gringos que vêm e se estabelecem no Brasil para atuar como musicoterapeuta, eu de verdade ainda não conheço. Mas, eventualmente, nós recebemos muitos professores assim, dos Estados Unidos e de outros países que vêm ministrar um curso ou uma aula falando sobre musicoterapia. Uhum. E agora no mundo digital também tem o online, né? Você pode estar aqui fazendo uma sessão com alguém do Himalaia. Sim, com certeza. E agora na pandemia a gente teve essa liberdade, né, de atuação no online. Até então era um tabu. Eu posso fazer musicoterapia online? E aí a gente seguia um padrão da psicologia que dizia que não. Então as associações de musicoterapia, a própria UBAN, antes da pandemia, elas não indicavam esse tipo de abordagem. Com a pandemia isso começou a se flexibilizar, e hoje quase todos os musicoterapeutas têm uma experiência para contar aí de atendimento por vídeo. Uhum. Eu acho que quando a gente for falar mais da prática, né, de como funciona, digamos, uma sessão e tal, acho que é legal você também trazer coisas sobre a técnica, né, online, como isso diferencia. Mas antes disso, acho legal a gente falar mais sobre esse lance de como a música pode curar e como foi evoluindo em questão de, tipo, você falou da Segunda Guerra Mundial, que eles faziam, mas eles meio que não sabiam direito o que estavam fazendo, né? Foi aprendendo na prática, assim. E como que essa prática foi sendo estudada para virar essa ciência, né? Tipo, a ciência virou a teoria e cada uma foi se somando, de certa forma. Isso, começaram a surgir os grandes mentores aí da musicoterapia atual, né? Então, acho que talvez uma das primeiras a escrever algo sobre musicoterapia é a Ellen Bonney, que é uma musicoterapeuta americana, já falecida, ela faleceu em 2010, mas lá nos anos 70 ela atuava, né, num grupo de estudos sobre efeitos das drogas psicodélicas com as imagens mentais que eram geradas através do uso das drogas psicodélicas, como o LSD, por exemplo. E dentro desse grupo você tinha psiquiatras, você tinha arteterapeutas, e ela era a responsável da música.
né? E o que ela chegou de conclusão é que a escuta musical ela é tão poderosa a ponto de gerar imagens mentais com uma intensidade talvez menor do que a droga, mas com o mesmo efeito, assim, de poder de acesso ao inconsciente, aos traumas, a todas as questões, né, que giram em torno do inconsciente humano. E aí ela cria, então, o método dela, que na época se chamava GIM, que seria, em português seria Guia de Imagens Mentais, Guia de Imagens Musicais, né? E depois isso acabou se transformando no método Boni, né, que é o sobrenome dela. Então, o outro teórico que nós conhecemos então, é o Rolando Benezon. O Benezon que trouxe a musicoterapia para o Brasil, esse argentino. Ele é um psiquiatra, pianista, e ele desenvolve então um princípio de ISO, que é um método de identificação da identidade sonora da pessoa, com base nas características da psicanálise, né, que entende o ser humano como um ser que tem uma porção consciente, uma porção pré-consciente, uma porção inconsciente na sua estrutura mental. E que nós temos experiências musicais que vão desde o momento em que eu estou no útero da minha mãe até o meu momento atual. E que cada uma dessas experiências constrói a minha identidade sonora. E contém traumas, que contém alegrias, que contém satisfação, prazer, tudo isso com base nos sons e na música que eu tenho de experiência de vida. E fora essa experiência latino-americana, nós temos a abordagem de Nordoff Robbins, por exemplo, que são dois ingleses, o Paul Nordoff e o Clive Robbins. E eles desenvolveram uma metodologia de improvisação em musicoterapia. Eles utilizam a improvisação musical também como um método de tratamento, uma abordagem de atuação, também principalmente com crianças, mas que pode ser usado com todos os tipos de público. Tem aquele caso famoso, né, do Nordoff, agora esqueci o nome, mas você deve saber, que tem no YouTube para quem se interessar. Você lembra do nome do rapaz? Eu não vou me lembrar o nome do rapaz, mas no YouTube, se você joga Nordoff Robbins, você consegue ter bastante informação aí dessa metodologia. Inclusive, um dos admiradores dessa técnica é o Paul McCartney, que existe inclusive um vídeo dele falando sobre musicoterapia e o método, né, Nordoff Robbins. Interessante. É caso Edward, que é um caso, acho que o caso mais famoso. Isso. Eu Edward, achei que é o que tem o isso. vídeo mesmo, né? Eu achei incrível, assim, essa metodologia do Nordoff, por ter essa questão interativa que eu acho que combina muito comigo, sabe? E até acho legal a gente falar dos tipos, né, da receptiva e interativa que você trouxe quando a gente conversou, que é meio autoexplicativo, né? Receptiva, a pessoa tá só recebendo, de certa forma, passivamente, né? E a interativa, ela interage com Ela tá musicalmente. fazendo música, né? Uhum. É basicamente isso, né? A diferença basicamente é essa. Então, na receptiva, você escuta a música. E na interativa, você faz música. Sempre, como é musicoterapia, sempre com a presença de um terapeuta, né? Então, os casos... Quando que a gente usa, né, cada uma dessas musicoterapias? Primeiro, depende do musicoterapeuta. Nós temos hoje musicoterapeutas que se identificam mais com o fazer musical, com a improvisação, com a composição, com a recriação musical. E temos musicoterapeutas que dominam muito bem a questão da escuta musical. Então, o musicoterapeuta, ele muitas vezes acaba escolhendo a abordagem pela característica dele. Tá?
mas não quer dizer que o musicoterapeuta da musicoterapia receptiva ele não pode usar a interativa de vez em quando. Assim como o musicoterapeuta da interativa, de vez em quando pode utilizar uma música gravada, sem problema nenhum. Né? E assim, na minha prática, eu percebo que a musicoterapia interativa ela acaba funcionando muito para casos os neurotípicos que a gente fala, né? Então, pessoas que passaram por situações traumáticas, estresse, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, burnout. E a interativa, ela é bastante funcional para expressão, né? Então, pessoas que estão buscando um autoconhecimento, que crianças que estão tratando transtornos em geral, né? O transtorno do espectro autista, a síndrome de Down, para paralisia cerebral, trabalhar motricidade, movimento através do fazer musical. Então, existem várias formas, né, de você aplicar a musicoterapia. Tudo depende do musicoterapeuta, da abordagem e do paciente, ou cliente, dependendo da abordagem. Uhum. A receptiva, eu vejo que, não sei, né? Eu não sou da área, mas que talvez tenha mais preconceitos do que a interativa, né? Porque a pessoa fala, mas só tá botando uma musiquinha ali, tá falando que é terapia, mas o que me... Já faz tempo isso, que é o que você falou, né? De como a música pode curar nos rituais. O ritual, por exemplo, de ayahuasca, rapé, essas medicinas indígenas, né? A música é praticamente o guia do trabalho, né? Então, o que você falou da LSD, dessas visões, realmente, tem vezes que eu tô ouvindo uns sons assim, mais espirituais e tal, e surge visualização, sabe? É como se levasse para um lugar assim, então é muito Uhum. poderoso mesmo. Tem inclusive um caso, né, as comunidades, como que eles chamam? Os aborígenes da Austrália, eles usam um instrumento chamado didgeridoo, que é como se fosse um parente do nosso berrante. E eles usavam de uma forma terapêutica também e transcendental. Sentavam vários aborígenes em torno de uma fogueira, cada um com o seu didgeridoo, e eles iam emitindo o som a partir da vibração, né, e do ar que saía pela boca. E era um sistema que hoje a gente chamaria na música de respiração circular. Os trompetistas usam muito isso hoje, que é você emitir uma coluna de ar sem efetivamente você parar para respirar. Então, você infla a bochecha, solta o ar enquanto você puxa o ar pelo nariz. E eles conseguiam ficar em rituais por 2, 3 horas. E eles diziam que esse ritual fazia com que eles chegassem a uma divindade. E nada mais é do que um transe pela respiração que começa a faltar, né? Na oxigenação do cérebro e tudo mais. Mas que acabavam utilizando bastante, né? E era uma musicoterapia interativa / receptiva, porque eu emitia o meu som, mas ao mesmo tempo eu estava ali banhado por outros instrumentos tocando ao mesmo tempo e recebendo tudo isso. Né? Então, é uma interativa / receptiva. E de preconceito, eu acho que eu concordo com você. A receptiva, a gente escuta muito isso. Mas não tem como você me dar as músicas e eu escuto em casa? Né? Ou me faz uma lista das músicas que eu posso ouvir. Mães muitas vezes falam, fala quais músicas que eu ponho para o meu filho se acalmar em casa. Né? E assim, eu não estou no ambiente da casa. E muitas vezes a música ela é um elemento, ela é uma parte de todo um contexto que está acontecendo naquele ecossistema da casa da pessoa. Então, existem imagens acontecendo, existem coisas acontecendo dentro da casa, e se eu não estou ali junto, eu posso receitar uma música que funciona muito bem dentro do meu consultório, mas naquele ambiente da casa da pessoa vai ter um outro efeito, vai ter um outro sentido. Né? Daí a necessidade do musicoterapeuta.
Então, quando nós estamos num ambiente controlado, eu consigo observar e dizer, olha, tá dando o efeito que eu esperava. Ou, opa, não tá chegando onde eu preciso. Então a gente precisa improvisar, vou precisar fazer uma troca, vou precisar colocar uma outra música, vou precisar colocar um elemento de transição para a pessoa voltar à concentração e continuar escutando a música com o mesmo nível, né, de concentração mesmo. Né? Porém, a interativa também tem muito preconceito, não é preconceito, mas talvez uma prepotência. Hoje eu encaro muitas vezes algumas mães de paciente, principalmente criança, e que falam, mas eu comprei esse pandeiro, ele tem um pandeirinho lá em casa, você vai usar pandeiro aqui também? Ou a gente utiliza o teclado, às vezes, como uma forma de trabalhar a concentração da criança, né? A atenção dela, e aí a mãe é mais ansiosa que a criança, vai, compra um teclado e bota na casa. Aí a criança que tinha toda a expectativa de uma vez por semana ir até o consultório para ter esse momento do fazer musical, aí ela perde todo o interesse, porque agora ela tem na palma da mão dela lá em casa aquilo que ela ia encontrar no meu consultório. Então estraga todo o simbolismo, né, da terapia, que envolve a expectativa, a ansiedade, o controle da ansiedade do fazer musical. Eu acho que se fosse tão simples, teriam CDs ou playlists aí que daria pra comprar em qualquer lugar. Ou na farmácia você chega, eu preciso de uma música aí pra depressão, que não tô legal. E não teria faculdade, né, gente estudando pra... O pior é que tem mesmo, tem essas coisas sendo vendidas pela internet, mas quantas vezes já não ouvi as pessoas falando assim, eu comprei uma playlist aí que eu paguei R$350 na internet para diminuir minha ansiedade e não resolveu de nada. É claro, você foi ansioso também, comprando uma playlist, como é que você vai resolver o problema se a ansiedade ela foi o fator que fez você comprar, né? Sim, difícil. Com certeza. Mas não, eu não eu sei que existe, mas eu não acredito na funcionalidade sem um terapeuta estar junto, sem um acompanhamento, né? Sim. Não, eu achei interessante porque eu concordo total nessa questão de ter o setting, sei lá como fala isso em inglês, que eu aprendi essa palavra com um vídeo que você fala lá. Sim. Que é, né, o ambiente, toda a preparação dos instrumentos e tal. E também de você tá com a pessoa, você vê como ela tá agora, né? Você não vai saber como no quarto dela, se ela vai estar numa crise ou se vai estar bem. Então não adianta, né, você escolher a música sendo que você não sabe o momento que a pessoa tá. Porque acho que não é assim, por exemplo, o método Boni, né, que você falou que é um dos métodos que você gosta mais. Mesmo que você tenha já planejado alguma coisa, pode chegar e na hora precisar mudar tudo, né? Acredito eu, pelo menos. Com certeza. O método Boni, eu concluí a formação agora no finalzinho do ano passado, né? E ele tem as playlists que já são formatadas. Então, quando a gente faz o curso, a gente aprende a lidar com essas playlists. E essa playlist, ela tem um nome, né? Então, relaxamento, luto, deixa eu pensar nos nomes, reflexão. Então elas foram feitas com uma intenção específica, mas não necessariamente o efeito vai ser o mesmo para cada pessoa. Então existe uma intenção, essa playlist ela foi testada em diversas pessoas e na maioria das pessoas trouxe o efeito que dá o título para a playlist, mas na prática, em alguns momentos pode ser que eu tenha uma pessoa que não se enquadra, né, naquela situação, né, ou naquele momento para escutar aquela música.
Eu achei legal que você falou, você trouxe a intenção, né? Porque tem um Jonathan Goldman, não sei se você conhece, que é acho que é americano, enfim, um gringo que trabalha com terapia de som, né? Ele fala que praticamente, para ele, metade da, da cura, né, pelo som é a intenção, né, que você bota por trás do que você está fazendo. E acho que tem muito sentido, né, às vezes você tá botando uma playlist, só que a pessoa tá com outras intenções, acaba que é transmitido, né, pra música e pra terapia como um todo. Não sei, pelo menos pra mim faz muito Sim. sentido isso. Até continuando nessa linha do método Boni, eu acredito que muita gente que vai acompanhar a gente nesse podcast, ele não seja tão não domine tanto os nomes, né, os métodos da musicoterapia. Então, o método Boni ele funciona basicamente assim: um cliente ou um paciente ele chega até o consultório. O primeiro movimento da nossa terapia, que a gente chama de prelúdio, é um movimento de conversa. Então ele vai contar como que ele está no decorrer da semana, como que está a cabeça dele naquele momento para fazer a terapia. E a gente conclui essa conversa fechando exatamente a intenção terapêutica dele. Por que que você me procurou? Basicamente é isso que ele vai ter que me responder. E aí, com a soma dessa conversa inicial, que dura aí de 10 a 15 minutos, nós vamos escolher uma playlist. Né? Então, a pessoa com essa playlist escolhida, com a intenção definida, ela vai deitar, vai se colocar numa posição de conforto, a ponto de ter o corpo relaxado, mas que mantenha a mente ativa para receber a música. A ideia não é que ela relaxe e durma, é que ela relaxe o corpo para que as dores, o cansaço não faça tanto peso na experiência da escuta musical, mas que ela não relaxe a cabeça a ponto de dormir e parar de escutar a música. Né? E aí são feitas algumas induções verbais pelo terapeuta. Então, enquanto ela escuta a música, eu vou perguntar muitas vezes: o que está passando pela sua cabeça agora? Que imagem que está vindo na sua mente nesse momento? E o que você está sentindo? Né? E ela, enquanto escuta a música, ela vai descrevendo um pouco desses sentimentos. Enquanto ela descreve, eu também vou anotando tudo que ela fala. E aí é uma experiência de escuta musical que dura aí entre 20 e 30 minutos no máximo, tá? E ao final dessa escuta musical, ela vai voltar, né, dessa experiência. Normalmente ela acessa conteúdos inconscientes, então ela sai um pouco daquele tempo e espaço da clínica e vai como se fosse um sonho, né? E quando ela termina de ouvir a música, ela retorna para o aqui e agora. E nesse aqui e agora, ela vai tentar se expressar de alguma forma mecânica, através de um desenho, através de escrever um pouco do que ela está sentindo. E a gente conclui essa terapia conversando um pouco sobre a experiência geral. Então, a intenção combinou com o que você experimentou na escuta musical, né? O que você fez depois da escuta, de organizar os seus pensamentos, te ajudou a ter os insights, a encaixar, né, as imagens que você teve com a sua necessidade. E aí o processo musicoterapêutico no método Boni ele acontece nessas etapas. Então, o prelúdio, a escuta musical e o pós-sessão. Né? E basicamente, com isso, a gente tem uma terapia. Né? A diferença de um psicólogo para um método Boni é que ao invés de ficar ali 30, 40 minutos falando sobre os problemas, ela vai escutar música e descrever aquilo que o inconsciente dela trouxer de informação. É um pouco mais leve do que uma psicoterapia em que eu tenho que quebrar algumas barreiras, né? Puxa, eu vou contar que eu fui, vamos supor, violentado. É muito difícil eu olhar para uma pessoa no olho dela e falar assim: não, eu quero falar hoje sobre uma experiência em que eu fui violentado. Né? Numa experiência de escuta musical, isso acaba indo para uma terceira pessoa, muitas vezes. Né? E isso vem através de símbolos.
eu estou imaginando um pontinho luminoso e agora uma luz escura começa a vir em volta dessa luz, desse ponto luminoso, e começa a apagar essa luz de uma certa forma. Ela muitas vezes está descrevendo com essa cena uma experiência que foi pesada para ela. Só que ela descreve isso de uma forma um pouco mais amena, um pouco mais simbólica. E os símbolos, eles são isso na nossa mente. Eles são uma forma de atenuar os traumas que a gente guarda, muitas vezes, ali dentro do inconsciente. Então, sobre o que você falou, que me veio uma questão do prelúdio, de fazer uma entrevista, né? E da pessoa contar. Aí me veio casos em que a pessoa não consegue contar. Por exemplo, uma pessoa com autismo mais severo, ou qualquer caso assim. Aí o Boni consegue entrar nesses casos ou não? No caso de autismo, existem estudos começando agora com casos de autismo mais leve. O grande problema do método para esse tipo de tratamento é que o método Boni ele exige uma imaginação e uma metaforização das coisas. E o grande problema de comunicação do autista é a literalidade da fala. Então ele não consegue metaforizar. E aí fica uma sessão mais descritiva do que simbólica. Então a gente consegue até algum resultado, mas no caso de autismo severo, em que não existe linguagem, a gente não recomenda. Aí é mais indicado você ir para uma musicoterapia interativa, né? Ou trabalhar a receptiva como uma expressão corporal. Vou dar um exemplo de um atendimento que eu fiz ontem mesmo. Até estava contando no começo do podcast sobre a tarantela. Acho que está meio forte na minha cabeça a tarantela, porque eu tenho um caso que eu atendo de um menino dentro do espectro autista, um pouco que é severo o caso dele, e ele tem algumas questões de agressividade, de mordida, de beliscada, e a gente está trabalhando um pouco da contenção desses comportamentos. E aí a interação musical ela acaba não acontecendo porque ele não via prazer no fazer musical. Então ele mexia ali nos instrumentos e perdia o foco, ia fazer outras coisas. E tem umas 3 sessões que a gente começou a fazer ele se movimentar pela sala utilizando música. Então na semana anterior eu utilizei forró. Então a gente colocou aquele forró pé de serra um pouquinho mais lento e a gente começou a fazer movimentos pela sala e ele foi acompanhando, fazendo a dança, em alguns momentos tentando dar um ataque, né, dar uma mordida, dar uma beliscada, mas a dança acabava fazendo ele perder o foco dessa agressão. E aí ele continuava ali se movimentando. E essa semana a gente usou a tarantela também. Então a sessão terminou com os dois, por mais frio que tenha feito essa semana, né? Terminamos os dois molhados de suor, porque foi quase uma aula de dança. Só que nessa semana já percebemos uma evolução nessa contenção. Então, o que ele tentou morder e beliscar nessa segunda sessão de dança já foi menor do que na primeira. Então, não deixa de ser uma musicoterapia receptiva, porque é uma música que ele está ouvindo, mas nós estamos fazendo uma interação com ele corporal através da dança. Né? Então, para casos de autismo, eu indico mais esse tipo de atuação do que deitar a criança e deixar ela escutando música. Não costuma dar muito certo. E, por exemplo, você falou do método Boni, que você terminou o curso recentemente, né? Uhum. E na faculdade, então, eles, na graduação, ou na pós até também, né, que tem cursos diferentes para musicoterapia, ele já tem um cronograma assim, com alguns métodos que são mais padrões, ou tem um método geral, e aí tem várias que você pode se especializar? Como é que funciona? Numa grade, normalmente, de uma graduação ou de uma pós-graduação, existe uma matéria que varia o nome, mas basicamente chama Teorias e Técnicas. E em Teorias e Técnicas nós conhecemos um pouco de todos os teóricos que estão em atividade, né, nos dias de hoje, ou que os métodos estão funcionando nos dias de hoje.
Só que quando eu me formei em 2006, né, já tem um tempo. E da minha formação para cá, eu sempre gostei da metodologia Boni pelo que eu ouvi na época da faculdade. E a formação do método não existe aqui no Brasil. Então, eu fui buscar lá fora e era um método bastante caro, levou um certo tempo até eu conseguir juntar o dinheiro para ir até o exterior e realizar a formação. Assim como outros métodos. Então, o Northrop Robbins, você aprende como que funciona a metodologia dele na faculdade, na graduação ou na pós. Mas se você quiser ir mais a fundo, você tem que procurar um curso de formação, né? Começando a chegar no Brasil agora, mas antigamente você tinha que ir para Londres, para Nova York, para fazer, né, a formação específica. O Benezon, também, o método Benezon você conhece na faculdade. Você sai formado conseguindo trabalhar com os princípios ali do método. Mas se você quiser se especializar, existem cursos, né, em que você pode ir aprofundando o seu conhecimento dentro daquela técnica. Entendi. Como que funciona essa questão, né, de você avaliar a evolução do paciente, sendo que é algo tão subjetivo, e você falou da descrição de imagem, eles têm, não só no método Boni, né, pode ser de uma forma, um contexto geral. Tem alguma forma de avaliação mais, digamos, objetiva? Sim, na metodologia interativa, nós temos hoje alguns protocolos que já foram criados de musicoterapia. Um exemplo que eu tenho trabalhado bastante ultimamente é o INTEP. É um protocolo que avalia a criança, basicamente, em 10 aspectos. Então, nas 3 motricidades básicas, motricidade ampla, motricidade fina, motricidade oral, avaliamos na questão emocional, na questão percepções, né, da sensibilidade que ela tem, avaliamos na musicalidade, avaliamos na questão social, na comunicação expressiva, comunicação receptiva, e aí cada uma dessas avaliações tem um protocolo a ser seguido. E aí ele te dá uma situação atual, você estrutura o seu plano de trabalho em cima daquela situação atual, e aí, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, você consegue fazer uma reavaliação em cima daquele protocolo para acompanhar quanto que ela melhorou em cada um dos aspectos. Então, vamos supor que é um caso de autismo, em que tem a comunicação expressiva, às vezes, comprometida, ele não tem a linguagem desenvolvida. Então, você aplicando esse protocolo, você consegue medir o quanto no decorrer de 6 meses a musicoterapia ela pode contribuir para a evolução, né, do quadro da comunicação expressiva daquele paciente. E no método Boni, a gente utiliza muito as experiências da psicologia. Então, a inspiração do método ela vem da psicologia transpessoal. Então, nós entendemos o ser humano, né, na psicologia transpessoal como um ser biopsico-sócio-espiritual. E a interpretação que nós fazemos das imagens que eles trazem, das emoções, das sensações que eles trazem no decorrer de uma viagem dentro do método, né, a escuta musical a gente chama de viagem, né, é uma avaliação que passa por esses 4 aspectos. Então, quanto que essas imagens têm de relação com a questão biológica que ele apresenta nesse momento? Ou quanto que essas imagens estão ali trazendo um conteúdo psicológico, ou uma dificuldade, ou uma facilidade social, e até mesmo as questões espirituais, né, de crenças, de valores, daquilo que ela acredita, né, na imagem efetiva, né, que sai de uma experiência dentro do método. E aí as psicologias elas sempre ajudam. Tem musicoterapeuta que vai seguir numa linha psicanalítica, tem
muito musicoterapeuta hoje que trabalha também com autismo na linha do ABA, que é uma psicologia da parte behaviorista, né, comportamental. Então, as psicologias, elas inspiram os musicoterapeutas na forma de você interpretar e de você cuidar de cada caso. No fundo, então, a musicoterapia é menos música e mais humana, não sei, a pessoa, do que... Não é nenhum curso tão... uma função tão musical assim, né? A música é mais um objeto ali de instrumento. Sim, é uma ferramenta de interação terapêutica. Então, a música ela pode ser usada como terapia e pode ser usada na terapia. Né? Então, na musicoterapia, nós utilizamos a música como terapia. Numa psicologia tradicional, um paciente pode trazer uma música que fez ele se emocionar e colocar ali para um psicólogo escutar a música e eles conversam a respeito disso. Né? Mas não necessariamente isso foi musicoterapia, isso foi usado a música na terapia. Né? Uhum. E na musicoterapia, a música como terapia, depois que a gente utiliza a música como uma ferramenta terapêutica, a interpretação ela acaba indo para o lado humano. Então, é uma mistura. Uma mistura. E na formação de musicoterapia, talvez a gente foque mais nas questões humanas do que efetivamente na qualidade musical. Né? A gente, na faculdade de musicoterapia, eu não formo um músico. Então, uma pessoa que ingressa na faculdade, ou ela já tem um conhecimento musical prévio, ou ela vai correr em paralelo atrás de uma formação musical. Porque na faculdade a gente vai já entender que é uma pessoa que entende, no mínimo, né, sobre os elementos básicos da música e como que eles funcionam. Mas também essa questão dos instrumentos, eu vejo em algumas sessões que o terapeuta toca aquilo, aí pega isso, aí depois pega aquilo. Então, é uma grande versatilidade. Você não precisa ser o virtuoso de não sei o quê, mas ter uma grande versatilidade, né? Para você se adaptar às situações. Eu costumo brincar, inclusive, nas aulas que eu dou, que um músico virtuose, ele não consegue ser musicoterapeuta. Porque a estética musical do músico e a estética musical do musicoterapeuta são diferentes. Um músico virtuose, ele quer o instrumento mais afinado, com a harmonia mais perfeita, com a combinação mais harmoniosa. E o musicoterapeuta, às vezes, vai levar a desafinação como uma questão terapêutica. Uma pessoa que canta totalmente desafinado, ela tem algo a ser trabalhado psicologicamente. Por que ela é tão desafinada? Né? E a gente vai escutar a desafinação dela como música. E um músico vai escutar e vai falar assim, nossa, que porcaria de execução musical. Então, um virtuose ou um ouvido absoluto, por exemplo, na musicoterapia, ele tem dificuldade de entender a estética musical que a gente entende como música. Né? E até a agressão feita aos instrumentos pelos pacientes. Um músico que tem um xodó por um violão, ele nunca vai levar para uma sessão de terapia com um autista o violão dele. Porque a criança ela vai explorar o instrumento não tocando as cordas e percutindo da forma que na aula de música a gente aprende, que a impostação dos dedos e tudo mais. Ela vai tocar o tampo do violão batendo. Ela vai bater com o pé no violão para ver o som que sai. Ela vai desafinar as cordas para ouvir aquele... Né? E já pensou um instrumento de 5, 6 mil reais na mão de um autista ali, ou de uma criança que está explorando esse instrumento? O músico vai ficar maluco. Não mexe aí, pare! E aí acabou a terapia, porque a exploração é mais importante do que a beleza musical naquele momento. Com certeza. Até num curso que eu fiz de palhaçaria durante a pandemia, ela falou justamente isso, né? Ela falou, faz um exercício, pega um objeto e explora ele até você não conseguir mais.
que é muitas vezes o que você vê, né? O palhaço fazendo um negócio com uma escada que você nunca imaginar. E é uma forma de autoconhecimento e de expressão, né? Você tá conhecendo um objeto como se você tivesse descobrindo coisas sobre você mesmo, né? Uhum. Criando, o que é isso? Como que eu posso fazer isso? Que curiosidade também, né? Então acho da hora essa questão de explorar e de talvez quebrar alguma coisa ali. Acontece, é muito comum. E a gente explica, inclusive, para os administradores das clínicas que a gente trabalha, né, que é natural a gente precisar de uma verba, às vezes, para manutenção do instrumento, porque é muito comum uma criança que não sabe mexer num violão puxar a corda e ela estourar, né? Ou pegar um tambor e dar um chute, e aí fura a pele, né? Então, não pode ser uma coisa muito cara, no caso da musicoterapia, porque tem essa manutenção constante, mas a gente também não pode deixar a criança sem a exploração necessária. É claro que quando ela exagera, a gente vai trabalhar a contenção. Quando a gente percebe que já não é mais exploração, é um desafio que ela está fazendo ao terapeuta, muitas vezes a gente tem que dar uma controlada. Mas enquanto é um mecanismo de exploração, isso é muito importante para o desenvolvimento, desde o cognitivo até a expressão da linguagem. Além dos exemplos que você citou assim de criança, principalmente com autismo e tal, quais são os casos que você mais, pode ser na sua experiência pessoal ou se você souber também mais geral, quais os casos que você mais atende, assim, que mais aparece, ou qualquer pessoa pode ser atendida? Como é que você leva isso? Eu entendo que qualquer pessoa é passível de ser atendida em musicoterapia, mas não necessariamente toda pessoa é passível de ser atendido por um único musicoterapeuta. Às vezes você precisa de um profissional, né, que seja especializado naquele caso, que vai dar uma continuidade no trabalho, vai conseguir uma evolução melhor do que um generalista. Mas quem hoje pode fazer musicoterapia? Vamos por classe etária, né? Então, hoje eu tenho musicoterapeutas que são especializados na gestação. Então, existem trabalhos de musicoterapia realizados com pacientes gestantes e que a musicoterapia começa a ser feita da barriga da mãe. Então, tenho musicoterapeutas que trabalham com a fase da primeira infância. Então, os bebês recém-nascidos, até em UTIs neonatais, né, crianças que nascem com prematuridade e já recebem musicoterapia dentro da própria UTI neonatal. Bebês que estão ali trabalhando a exploração do mundo pela primeira vez, e aí a musicoterapia é feita junto com a mãe. Tá? Nas deficiências infantis, né, então a musicoterapia, como eu já disse, no autismo, ela é hoje talvez o carro-chefe, tem muita coisa acontecendo de musicoterapia no autismo, num cenário mundial, mas ela também pode ser usada para paralisia cerebral, casos de síndrome de Down, para trabalhar controle, para trabalhar tanto controle emocional quanto tolerância, respeito a regras e limites. Trabalhamos com crianças com transtornos de hiperatividade, déficit de atenção, dificuldades de aprendizado ou as deficiências intelectuais também. Numa fase adolescente, existem casos de trabalhos de musicoterapia com abrigos, crianças órfãs, crianças abandonadas, que têm uma necessidade ali emocional, social, psicológica para ser abordada. Ainda na adolescência, hoje a gente tem os casos, né, de depressão infantil, de depressão na adolescência, que são tratados com musicoterapia. Na fase adulta, existem todas as questões médicas, né? Então, musicoterapia na oncologia, musicoterapia como uma forma de tratamento de hipertensão, musicoterapia para AVC, acidentes vasculares que acabam acontecendo na fase adulta, e também os neurotípicos, que são os casos de neuroses,
estresse, ansiedade, depressão. Na pandemia, acho que tem pouca coisa acontecendo nesse sentido, né? As pessoas elas estão pouco ansiosas, pouco nervosas, pouco apreensivas, então cresceu muito esse atendimento de pessoas com quadros de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, burnout. Né? E na terceira idade, que existe muito trabalho também de musicoterapia para as demências, que é quando o nosso cérebro vai começando a fazer os desligamentos e a gente vai perdendo muito da capacidade cognitiva. Nos casos de Alzheimer, nos casos de Parkinson, casos de coma. E aí, na fase dos idosos, eu estava falando, a gente tem então esses trabalhos de Parkinson, Alzheimer e tudo mais. E na parte de transição, que na medicina eles chamam de tratamento medicina paliativa. Então é quando a gente sabe que a pessoa está num quadro caminhando para o fim da vida mesmo. E a gente trabalha com a pessoa a consciência de que a vida dela está acabando, mas que ela tem que aproveitar cada minuto. Então a musicoterapia ela também é uma forma de garantir a qualidade de vida, inclusive das pessoas que estão no final da vida e conscientemente sabem que uma hora isso vai acabar. Né? Então tem musicoterapia para todas as idades, para todos os tipos de casos. Pô, sensacional. E até para a questão de surdez também, né? E doenças como câncer, eu já vi falando sobre estudos que estão desenvolvendo. Acho que surdez seria mais pela vibração, né? De tambores. O contar. Existem vários trabalhos, né, de surdez, mas basicamente é através da vibração. O trabalho do musicoterapeuta muitas vezes inserir a comunidade surda dentro de um contexto social de um ouvinte. Né? Então não é porque ela não escuta que ela não tem a capacidade cognitiva de entender o poder da música, de entender a importância de uma letra de uma canção. Né? Então é trabalhado muito isso, a sensação musical, mas também o cognitivo, a interpretação das canções e saber o que está acontecendo pelo mundo ouvinte afora. Você pode trazer um pouco sobre, eu acho que de uma forma mais geral nesse caso, como funciona uma sessão? Você já falou, né, do método Boni e tal, mas digamos uma sessão geral, né, que não seja tão focada em um método apenas, seria mais ou menos o que você descreveu, de ter uma entrevista, depois aplicar as técnicas e depois já fazer a medição dos resultados, o feedback da pessoa? Sim, então, numa sessão geral, um dos teóricos da musicoterapia, que a gente fala que ele é generalista, né? Então quem é da administração vai saber, vai entender esse exemplo. Né? Então quem estuda administração tem o Chiavenato. O Chiavenato ele é uma pessoa que tem vários livros editados sobre administração, mas ele não tem uma teoria efetivamente dele. Ele vai se apropriando das teorias e vai explicando como se fosse um professor. Né? Na musicoterapia a gente tem o Kent Bruscia, que é um americano. Ele também é um grande especialista em compilar teorias e técnicas da musicoterapia. E um dos livros dele, ele cita as 64 técnicas de musicoterapia. E a gente estuda muito dessas 64 técnicas, entendendo que numa sessão pode acontecer a oportunidade de usar qualquer uma delas. E aí ele divide em subgrupos essas técnicas. Então, existem técnicas de empatia, existem técnicas de aproximação, técnicas de comunicação. Então, existem várias técnicas que são colocadas para que a gente possa usar de paciente para paciente.
Então, numa sessão, num processo musicoterapêutico tradicional, eu tenho a entrevista ou anamnese, que acontece em qualquer tipo de terapia, que a gente define, né, quais são os objetivos terapêuticos daquele processo que vai ser desenhado. E aí, nas primeiras sessões, a gente costuma chamar de sessões de empatia. Entender o gosto musical daquele paciente, fazer musicalmente experiências para entender o que atrai, o que não atrai, e gerar o que a gente chama de vínculo terapêutico. Atingindo esse vínculo terapêutico, a gente começa a utilizar experiências de composição, experiências que vão para a parte de improvisação, sempre com o objetivo de atacar aquela queixa inicial que chega para a gente. Então, para melhorar qualquer um dos aspectos de vida daquele ser humano. E aí a gente usa para isso, na interativa, os instrumentos musicais. Então, não necessariamente, né, um paciente ele precisa ter conhecimento musical ou dominar um instrumento, mas ele vai ter a experiência de ter contato com muitos dos instrumentos tradicionais e até das invenções musicais que são feitas, como uma forma de criar uma relação e entender um pouco melhor o que ele veio buscar dentro de uma sessão. Então, às vezes, movimentando as teclas, movimentando as baquetas de um xilofone, o som ele vai trazer um aprendizado para ele. Mas, às vezes, é o movimento de movimentar as baquetas que pode trazer esse aprendizado. O desmontar o instrumento pode trazer um outro aprendizado. Então, a musicoterapia ela vai acontecendo a partir dessa exploração do instrumento e do fazer musical. E as sessões elas podem ter duração. Existem sessões de 30 minutos, sessões de 1h30. Tudo vai depender do quadro do paciente e também da disponibilidade do terapeuta e do paciente para o fazer musical. O Kenneth, não sei como fala o nome dele, Kenneth Brucha, que você citou? Kenneth ele Brucha. tem aquele livro, né? O Kenneth Brucha? Então, Kenneth tem um Tzinho fala no final, Kenneth. Ah, tá. Naquele livro, né, o Definindo Musicoterapia, que foi o que foi indicado para mim, para eu começar a ler. Primeiro ele começa, né, com, sei lá, 60 páginas só definindo o que é musicoterapia. Por isso que eu perguntei no começo se dava para falar em uma frase, porque o cara fala em 60 páginas. Mas aí depois ele fala da importância, né, do papel do terapeuta, o papel do paciente e o papel da música, né? Aí me veio a gente debater um pouco sobre isso, né? Porque eu converso bastante sobre a questão da cura, né? De como o terapeuta tem essa grande responsabilidade, né? E hoje eu enxergo a cura não como... muitas pessoas enxergam, não, o terapeuta vai me curar e vou lá, e ele vai saber a fórmula mágica para resolver minha questão. E eu vejo mais como o terapeuta sendo uma ferramenta, né? E aí soma a música, que a gente já falou também que é uma ferramenta, que muitas vezes acaba subindo o ego, né? Não, você tem o poder de cura e... sabe? Então, acho legal se você quiser trazer alguma coisa sobre o que você vê como o papel de cada uma dessas partes, né? Porque eu sei que no livro ele traz um pouco sobre isso. Legal. Eu não costumo mais usar o termo cura, porque a cura ela parte de um princípio de que você tem algo e que você consegue eliminar em 100%. E nem toda doença ela é passível de cura. E aí isso pode gerar uma frustração. Um paciente com TEA, por exemplo, com autismo, ele nunca vai se curar, ele nunca vai deixar de ser autista. Ele vai aprender a lidar melhor com o transtorno
e com a sociedade no entorno dele. Então, eu troquei a palavra cura por qualidade de vida. E quem me ensinou muito isso foi tanto a psicologia transpessoal, quanto um pouco do que o Jung fala. O Carl Gustav Jung, que é um psicólogo, né, da psicologia... Opa! Me fugiu, peraí. Ele é da psicologia... Depois do Freud, né? Isso. Psicologia analítica. Então, o Jung é um terapeuta da psicologia analítica e ele traz uma visão de qualidade de vida que me chama muito a atenção. Eu trago para o meu ambiente clínico. Então, dentro da explicação de qualidade de vida, ele traz um termo que são as máscaras. Então, que vai inspirar até o termo de personalidade, né, de persona, que persona eram aquelas máscaras gregas que representavam o teatro, né? E aí ele pega o termo persona, personalidade e fala das máscaras também. E ele diz que nós, seres humanos, nós somos compostos de diversas máscaras. E não do modo pejorativo que se vê hoje, né, de mascarado, uma pessoa falsa, mas que é uma coisa normal de todo ser humano. Nós temos máscaras que são usadas em ambientes sociais diferentes. Então, eu na minha casa, com a minha esposa, eu tenho uma máscara. Essa máscara, ela representa o papel de marido. Na casa dos meus pais, eu tenho uma outra máscara, que é a máscara que representa o papel de filho. Num ambiente de trabalho, eu tenho outra máscara, que é a máscara de profissional, né? Na rua, quando eu entro numa condução e sento ali do lado de outras pessoas que eu nem conheço, eu tenho a máscara de ser social, que vai, em alguns momentos, vai dar o lugar para o idoso, em outros momentos não vai dar esse lugar, né? Então, cada momento social ele é composto de uma máscara. E qualidade de vida para o Jung é quando a gente sabe trocar essa máscara no momento certo. E o que acontece? Vou dar um exemplo de um dia corrido. Tá? Então, acordei de manhã, moro com meus pais. E aí, acordei meio mal-humorado, não dei bom dia do jeito certo que eu deveria dar para os meus pais, levei uma patada, aí tomei o café da manhã já meio mal-humorado, saí de casa bravo com os meus pais. Né? Então, aquela máscara que eu deveria tirar na hora que eu ponho o pé para fora de casa e colocar a máscara do ser social, do ser que está ali no meio da rua, ela já está coberta com duas máscaras, porque ficou presa aquela coisa da briga que eu tive com os meus pais. Aí eu entrei na condução, aquilo ali está ainda me pegando, e aí essa máscara social não está bem colocada, o cobrador fala que não tem troco. Aí eu já fiquei bravo também, porque aí já somou uma coisa com a outra, agora eu já estou bravo com duas coisas. Cheguei no meu serviço, eu dava muito exemplo em empresa, né? Então, cheguei no serviço, esqueci meu crachá porque eu saí de casa meio atordoado. Aí o segurança lá, que me vê todos os dias, fala assim, sem crachá não entra. Né? E aí eu já tô atrasado, porque eu já briguei na condução, peguei o transporte errado, não sei. Já a máscara do profissional já também entrou aqui como mais um empecilho. Sentei para começar a trabalhar, o primeiro cliente que eu recebo pode ser a gota d'água. Né? E às vezes o cliente fala assim, não concordo muito com essas condições. Aí, eu já tô com aquele monte de máscara. Pode correr o risco de eu descontar no meu cliente algo que ele não merece. Né? Então, ele só discordava de um pontinho de um determinado contrato, só que aí eu vou resgatar, né, essa máscara da briga que eu tive de manhã, com o problema da condução, com o problema na portaria da empresa, e o coitado vai receber toda aquela carga que não cabia a ele. Então, por que eu dou esse exemplo? O Jung diz que nós procuramos a terapia para fazer com que essas máscaras elas sejam encaixadas e desencaixadas no momento certo. Para que um problema que eu tenho num ambiente familiar seja resolvido dentro do ambiente familiar. Um problema que eu tenho no ambiente social seja resolvido no ambiente social.
e que uma coisa não acabe atropelando a outra. Então, fazer terapia serve para a gente conseguir encaixar e desencaixar essas máscaras com uma tranquilidade maior. E aí a qualidade de vida é a capacidade, então, que nós temos de usar a máscara certa no momento certo, sem deixar que outras máscaras atrapalhem ou interfiram na nossa interação com o mundo ao nosso redor. Né? Então, quando eu procuro a musicoterapia, muitas vezes eu estou ali tentando resolver uma questão. E quando a gente mexe nessa questão, às vezes a gente vai descobrir outras que estão abaladas. Né? E a gente vai ter que corrigir cada uma delas dentro desse processo musicoterapêutico. Tanto a questão do terapeuta quanto do paciente, né, que você trouxe. Essa questão de desapegar da máscara, né, isso que me veio. A questão da importância do autoconhecimento para ambos, né? Porque tem uma história muito legal do Eckhart Tolle, não sei se você conhece ele, só que ele fala que é um mestre, né, espiritual. Aí ele fala que um dia estava no parque observando os animais e tal. Aí ele viu 2 patos assim brigando, né? Brigando feio e tal. E aí quando passou um tempo eles pararam de brigar, cada um foi pro seu canto. Aí passou alguns segundos, cada um fez isso assim com as asas e soltou. E aí foram normal, tipo, voltaram pra calmaria. E eu vejo que é isso, desse seu exemplo de acumulando, né, o que vai passando, que tem muito apego, né? A mente fica, nossa, por que aquela pessoa fez aquilo? E aí acaba que quando você vai já entrar em outra coisa, a mente ainda tá recriando as situações de raiva que você teve com seu pai, que você teve com um chefe, que teve com não sei o quê. Então tem essa importância muito grande, eu acho, né? Principalmente pro terapeuta, que o paciente está chegando com a questão dele. Mas o terapeuta, se ele não desapegar, né, do que aconteceu e ficar presente com a pessoa, acaba que a sessão não é eficiente, né? Ele tá passando as dificuldades dele para o próprio paciente lidar também. Acaba Isso é virando um tema da uma bola de psicologia, neve, chama assim. transferência e contra-transferência, né? Ah, é? Não sabia. Na psicologia, isso chama transferência e contra-transferência. É quando você transfere para o paciente uma angústia que, na verdade, é sua. E aí, ao invés de curá-lo, você, na verdade, está plantando um problema novo na cabeça dele. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente não está com a nossa mente ali no aqui e agora, é muito fácil isso acontecer sem a gente perceber. E existe a contra-transferência quando eu me identifico com o problema do paciente a ponto de eu me abalar. Então, puxa, o paciente está vivendo uma situação do luto de um familiar. E eu vivi isso recentemente. E aí aquilo, ao invés de eu conseguir curá-lo, eu começo a me abalar, porque, puxa, eu ainda não vivi o meu luto. E aí isso começa a atrapalhar nas ferramentas que eu tenho para ajudá-lo a corrigir o problema. E aí eu saio dessa situação como terapeuta pior do que o próprio paciente, às vezes. Então, o terapeuta, a gente tem por princípio as supervisões, que é a nossa própria terapia. Então, quando eu percebo que um caso está me abalando a ponto de atrapalhar a minha vida pessoal ou a ponto de atrapalhar o desenvolvimento do processo terapêutico com o meu paciente, eu procuro um supervisor, eu procuro um terapeuta em que eu vou dividir o meu caso desse paciente com ele para eu poder corrigir a minha postura, corrigir a minha conduta terapêutica também. Massa. E nessa questão mesmo, digamos, um terapeuta habilitado e tenha profissional, né, na área, se ele tem uma questão muito séria, acaba botando em risco, né? Tanto ele quanto o paciente. De acontecer, sei lá, entrar num lugar e
e piorar mesmo a situação, assim, sabe? Não sei se você sabe algum caso, alguma experiência que não sua, ou sei lá, sua ou de alguém que possa ter acontecido Não cito o nesse. nome porque é uma experiência negativa para o terapeuta, né? Mas então existem casos em que a integridade de um paciente ela pode ser comprometida aí pela falta, né, de experiência ou até de ética de um profissional. Daí a importância de uma pessoa que procura uma terapia entender se esse profissional ele tem uma certificação, se ele realmente estudou, principalmente essa parte da psicologia, o conhecimento da mente humana, antes de mexer com a mente de uma pessoa. Isso é muito perigoso. Então, um grande exemplo é o exemplo em que você abre o conteúdo inconsciente de uma pessoa. E aí, para quem não é da psicologia, o que é abrir o inconsciente? Pensa em uma casa em que você tem três ambientes. Né? No primeiro ambiente, a gente vai chamar de conteúdo consciente, que é o andar de cima. É onde as coisas acontecem, é o aqui e agora. Tá? Então, o que a gente almoçou hoje, há algumas horas atrás? Então, se eu puxar na memória, eu consigo lembrar com facilidade qual foi o meu almoço. Né? Então, por quê? Porque esse conteúdo está na minha porção consciente ainda. Existem conteúdos que vão para um segundo andar debaixo da casa, que seria o conteúdo pré-consciente. Pré-consciente é aquilo que eu já não uso mais com tanta frequência, mas se eu precisar lembrar, eu vou me esforçar um pouquinho e eu vou conseguir puxar na memória. Então, o que você fez nas suas últimas férias? Né? Putz, então peraí, férias. Minha última férias foi em janeiro. Em janeiro, depois do ano novo, aconteceu tal coisa. Eu fui para a praia, tá? Então eu consigo resgatar essa informação com uma certa facilidade. E aí essa casa, ela tem um alçapão ali, ela tem um buraco que vai para um porão, por exemplo. E esse porão ele vai acumulando uma infinidade de experiências e informações no decorrer da nossa vida. E a gente chama isso de inconsciente. E essa porção inconsciente ela fica guardada nesse porão por... vamos pensar que esse porão tem um alçapão, né, uma porta que abre, e tem umas pedras em cima. E essas pedras a gente vai chamar, essa proteção, a gente vai chamar de mecanismos de defesa. Então o nosso cérebro ele protege o conteúdo que está guardado nesse inconsciente com mecanismos de defesa, que basicamente existe o recalque, a negação, que são ferramentas para a gente amenizar a entrada nesse porão para acessar os conteúdos. Então quando um trauma é muito pesado, a gente tende a camuflar ele para não sofrer tanto, para não doer tanto. Isso é uma misericórdia da nossa mente mesmo, para proteger a gente de um sofrimento eterno. Tá? Um terapeuta, ou uma pessoa que mexe com essa mente, ele vai ter a capacidade de remover essas pedras, então abrir esses mecanismos de defesa, para abrir esse alçapão e tirar o conteúdo inconsciente dali para ser trabalhado, mas tem que ter a responsabilidade de, assim como em casa, quando a gente tira alguma coisa para mexer, depois a gente tem que guardar no lugar, não tem? E de forma organizada. Uma pessoa que não tem a experiência, ela às vezes vai tirar esse conteúdo e vai deixar tudo bagunçado. Isso me lembrou do filme, né? Não sei se vocês já viram Divertidamente, que ele fala muito sobre inconsciente, fala várias questões e o que o Luiz trouxe, né, sobre ter essas pedras em cima bloqueando, eles mostram de uma forma, de certa forma, infantil, né? Um portão assim, de uma caverna, com os guardas na frente. E realmente é algo que certos gatilhos acabam desbloqueando, né? Abrindo o portão, assim. Então, pode ser um risco muito grande, igual o Luiz falou, caso a pessoa
terapeuta não esteja tanto no momento, né? Talvez não esteja no momento que possa atuar como terapeuta ou não tenha certificação para fazer isso. E aí, fica a dica aí para quem quiser E eu ouvir. acho que até É mais do maneiro. que isso, né, Bruno? O Divertidamente é fantástico, porque a Pixar sempre se preocupou, né, com a questão psicológica em todos os desenhos, desde o Toy Story, né? Então, existem vários especialistas ali na criação do desenho, inclusive da área da neurociência, para construir aquela ideia, né, do cenário do Divertidamente, né? Mas acho que mais importante do que a formação em si é a própria ética do profissional, dele entender que ele está mexendo com um ser humano e que aquilo que a gente produz dentro de um consultório, dentro de um setting, tem uma responsabilidade que pode levar à morte de um paciente, assim como um médico, assim como qualquer outra pessoa da área da saúde. Às vezes a pessoa é formada, ela tem a graduação, mas se ela não tem a ética e ela não tem o cuidado, né, de se atualizar, de estudar o tempo inteiro, ela mesmo formada pode causar um problema na vida de um paciente, né? Então, formação é importante, mas a ética tem que estar sempre junto, mesmo com esse formado, para dar certo. É. Aquela frase do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Me veio isso, porque realmente Uhum. com uma situação profunda, se você tá ali perdido, melhor parar e falar, ó, não vamos conseguir continuar porque eu não me sinto preparado, né? Porque ir para um lugar que você não tem firmeza e essa questão do terapeuta realmente é a vida inteira aprendendo, né? Igual você falou, a contra-transferência de você, de certa forma, se proteger, né? Manter sua energia e não sugar a energia do outro. E também você não transmitir energias que podem ser maléficas para o outro. E tudo isso que a gente falou, né? Eu estava estudando, não sei se você conhece, Luiz, um livro que chama The Power of Sound, que é mais voltado à questão da terapia de som, numa época que eu estava estudando bastante sobre isso. Mas ele também cita musicoterapia, né? Aí ele fala da diferença, também fala daquelas pessoas, que eu não lembro o nome, que vão tocar assim, tipo, tocar em hospitais e asilos, mas que não são terapeutas, né? Não vão fazer um tratamento. E São aí os ele cita ACs, né, vários os fatores. acompanhantes terapêuticos. Acho que é isso. E ele cita vários fatores assim de que devem ser considerados, que nem você falou, né, harmonia, melodia e tal. Mas ele fala sobre ressonância, entrainment e padrões musicais. Eu não sei se na musicoterapia trata sobre isso, mas eu achei fantástico assim, o lance da ressonância, que muitas vezes, né, a gente, por exemplo, eu me emociono com saxofone porque meu corpo, de certa forma, ressoa. Tem essas frequências e ressoa, né, com sax, enquanto outra pessoa ressoa com piano, alguma coisa assim. E também tem um vídeo bem interessante sobre entrainment. Você sabe se tem alguma palavra de tradução? Entrainment. Eu uso esse termo mesmo, acho que não existe uma tradução, não. Bom, enfim. Pelo menos que eu Eu conheça, acho que não sei. significa que entrainment é quando
quando sincroniza as coisas. Pode ser sincronização. Que ele fala assim que o coração, as ondas cerebrais e a respiração estão todos interligados, né? Então, quando você regula um, você acaba regulando os outros. E talvez no método Boni tem essas coisas, né? De você começar com uma música meio que vai induzindo o paciente, que talvez esteja muito ansioso, vai entrando diminuindo o batimento cardíaco e relaxando. Não sei como funciona isso. Aí ele também passa a questão da complexidade e simples, né? É simples e complexo. Como escolher qual que é a hora certa de usar cada um. Nesse ponto, a gente não está nem falando do método Boni em si, que ele é muito mais voltado para a parte psicológica, né? Aí eu vejo isso uma questão da parte médica, talvez, porque na musicoterapia em medicina, a gente tem ferramentas para avaliar todos esses sistemas, né? O sistema circulatório, o sistema cardíaco, o sistema nervoso. E dentro do modelo médico, a gente entende que o grande regulador do nosso corpo é o nosso cérebro, que é o que vai mandar os neurotransmissores, vai fazer as sinapses para que o nosso sistema cardíaco funcione, para que o nosso sistema circulatório funcione. E aí, essa sincronia aí que vai existir, ela parte de um princípio mental. Então, se as sinapses elas estão acontecendo de uma forma correta, o sistema circulatório, o sistema cardíaco, ele tende a entrar nessa sincronia, né? Nessa harmonia. Né? E para esse sistema mental estar funcionando bem, a gente fala tanto da questão psicológica, como no modelo médico da questão das frequências cerebrais. As ondas alfa, as ondas teta, que o nosso cérebro emite, que são frequências vibratórias mesmo, frequências energéticas, né? Muitas vezes estimuladas por um sinal elétrico mesmo que o nosso cérebro emite. Os áudios binaurais, né, fala bastante sobre essa questão das frequências, de tipo ter uma diferença de frequência em cada ouvido e induzir, né, esse lance do beta, do alfa. Eu não lembro mais o que significa cada uma, mas acho que cada uma traz um certo estado, né? Relaxamento, agitação não, né? Energização. Sim, e assim, é um assunto muito complexo. Sempre que você mexe com a parte biológica da música, é muito complexo porque é extremamente individual de pessoa para pessoa. Então, a frequência coclear, por exemplo, que cada ser humano tem, é diferenciada. Então, a forma como eu escuto um som é diferente da forma como você escuta um som, como o Renato escuta um som. E aí, quando eu falo de frequência binaural, o som para chegar e se transformar numa frequência cerebral, num estímulo elétrico, ele passa por várias transformações energéticas. Então, pensa que o som no meio externo, então enquanto ele está aqui, ele é uma frequência vibratória que vai caminhar, né, que vai se deslocar a partir do ar. Então, a frequência sonora ela sai de uma emissão, seja da minha boca, seja de uma caixa de som, e através do ar ela vai mandando ondas que vão atingir o meu ouvido e o meu corpo. Tá? Quando essa onda bate no meu corpo, ela se transforma ela vai ter uma parada, né, na questão da pele, né, que vai segurar um pouco dessa onda vibratória. Mas no meu ouvido, ela vai entrar e ela vai se transformar numa onda mecânica, que são os nossos ossículos, o martelo, o estribo, que vão ali se movimentar
fazendo com que essa frequência atinja o tímpano e vá efetivamente se transformar numa frequência elétrica, indo, né, tendo a terceira transformação energética quando chega no nosso cérebro. Então, nessas 3 passagens, cada ser humano vai ter uma experiência com essas transformações do som de uma forma diferente, num ambiente diferente, numa realidade diferente. Então, esses temas médicos eles são muito complexos porque tudo que se estuda para aquele grupo, se estuda para aquela pessoa que participou de um estudo, que foi uma cobaia, né? Mas é muito complicado você transformar isso num padrão humano, num padrão que sirva para muitas e muitas pessoas. Porque cada um vai ter uma experiência num lugar diferente, de uma forma diferente, com um corpo diferente, com uma audição diferente. Quero citar uma referência aqui que me veio, que tem um vídeo, tem vários vídeos no YouTube, na verdade, de experimento com metrônomo, que chama Metronomy Entrainment, que são vários metrônomos, né, que eles botam na mesma velocidade, aí vai passando um tempo, tudo desincronizado, passa uns minutos, tá tudo sincronizado, né, então é uma prova, né, que realmente isso acontece no nosso corpo também, porque a gente é físico também. O movimento do metrônomo ele gera um movimento no ar, né? Então aquele movimento do ponteiro, né, fazendo aquela onda, ele está movimentando o ar, assim como se eu abanar, né? E aí esse movimento ele vai entrando em sincronia por conta de uma onda mecânica, de uma onda mecânica mesmo, né? Onda, não é mecânica, é vibratória, né? Que está acontecendo aqui nesse ambiente. Mesma coisa que você tocar um instrumento de sopro, um trompete, a favor do vento e contra o vento. A distância que esse som vai chegar quando eu toco a favor do vento é muito maior do que quando eu toco contra o vento. Porque existe essa barreira do ar, né, que vai segurar a transmissão desse som. Então, tudo é muito complexo quando a gente fala dos aspectos biológicos, dos aspectos físicos aí da música, né? Dizem que a parte psicológica é complicada de entender, mas eu não sei, na minha opinião, a parte física ela é muito mais complexa do que a parte mental, às vezes. É isso que é doido da música, né? Que é humanas, exatas e ciência e biológicas ao mesmo tempo. E talvez até espirituais também. Com certeza. É muita coisa junto. Uma nota lá, ela pode ser tudo isso, né? Tem um documentário, agora mudando um pouco. Não sei se você já viu, vocês já viram, né? Chama Live Inside. Que é um cara assim que ele vai... Que ele compra vários iPods e aí ele vai no asilo. E aí ele faz uma playlist com várias músicas que eles escutavam e os idosos eles têm demência, têm Alzheimer, alguns, né? E é muito emocionante assim ver esse documentário que é como se fosse um experimento também, né? O cara não lembra de praticamente nada, o filho tá do lado e não sabe quem é. E aí, quando ele começa a escutar a música, é como se ele voltasse a ser uma pessoa, voltasse a saber quem ele é, sabe? É impressionante, assim. E aí, lógico que não é musicoterapia, né? Mas é só uma coisa para ver o poder, né, disso. E como se somar ainda todo o conhecimento de um terapeuta, acho que isso pode ser levado muito mais, né? Essas questões. Uhum.
né? E são experiências importantes para os musicoterapeutas. Assim como na medicina, se não houvessem os cientistas, nem todo cientista é médico, mas a contribuição que um cientista faz para a ciência, ela faz com que a medicina do médico que atua com o paciente seja melhor, né? Então a gente costuma dizer que essas experiências são experiências musicológicas, né? Então a gente experimenta a música dentro de um protocolo, dentro de um sistema científico de atuação, e isso vai servir para a nossa atividade clínica também. Então ali ele fez no sentido de experiência, não de curar ou de tratar um paciente. Mas o resultado daquela experiência vai ajudar no tratamento ou na cura, né, para quem usa esse termo, de muitas pessoas. Quem comeu uma planta e morreu foi uma prova para a ciência também, né? Aí já sabe que é venenoso. Então tudo tem seu ganho, de certa forma. Existem os limites, as barreiras éticas, né? Que o nazismo ensinou muito pra gente disso, sim, né? Que existe um limite para isso, mas a experiência que dá errado, por mais triste que seja, às vezes ela ajuda a salvar mais pessoas do que a experiência que deu certo. Sim. E a gente que fala de autoconhecimento aqui, né? E essas experiências trouxeram o que eram para trazer naquele momento, né? Exatamente como você trouxe, assim. Não adianta ficar lamentando, não, porque podia ter sido diferente. Só existe o agora, né? Então, eu também vejo isso da ciência. Tudo traz aprendizados para a humanidade, como a pandemia está trazendo, né? Mesmo sendo um desafio para a humanidade, para o planeta em geral. Sim, eu acredito. Nós sairemos da pandemia mais inteligentes do que quando nós entramos, né? Com certeza. Espero que sim. A musicoterapia, ela já tá no Brasil há um bom tempo, né? E até no mundo, assim, e tem cursos e tudo. Você sente que tem evoluído bastante, assim, e de uns tempos para cá tem crescido mais? E até o conhecimento do pessoal, porque muita gente acho que nem conhece, assim, esse método, né? Você acha que tem crescido? Como é que tá a situação atual aqui no Brasil? Eu sinto... Eu vou dar uma experiência pessoal, tá? Mas eu sinto, dentro da minha clínica, as pessoas confiando mais no musicoterapeuta e diferenciando mais o músico que toca para crianças ou o educador musical do musicoterapeuta em si. Há alguns anos, você via muito essa confusão. O professor de música, professor de música. A gente nem ligava mais, já falava assim, tá, então eu sou o professor de música. E de uns tempos para cá as pessoas, por conta talvez da divulgação que a internet trouxe e também das experiências que vêm aparecendo, né, na mídia, as pessoas elas costumam trazer hoje em dia, porque musicoterapia, já ouvi falar. Eu já vi uma pessoa que faz musicoterapia. Então eu sinto menos dificuldade de explicar o que é musicoterapia para uma pessoa que me procura nos últimos tempos. Mas ainda é um caminho bastante árduo. Né? Ainda não é uma psicologia, que você fala de psicologia, todo mundo entende mais ou menos o que é. Né? E talvez a grande confusão que ainda acontece numa escala menor ainda seja essa do professor de música. Né? Então eu fui... Esses dias eu fui fazer um exame no médico, e aí ele pedia lá a profissão, né? Eu coloquei. Aí ele leu musicoterapeuta, ele falou assim, você dá aula de que instrumento? Aí
toca. O exame era para mim e eu tive que explicar para o médico que era musicoterapia. Eu falei, não dou aula de instrumento. Na verdade, eu trato as pessoas através da música. E aí aquele jeito mais cético do médico. Eu sei que eu fiquei uns 20 minutos da minha consulta tendo que explicar para ele o que eu fazia, né, para depois ele ver exatamente o que precisava fazer no meu caso. Ainda bem que não era nada grave, né? Como assim, funciona... de musicoterapeuta, só concluindo isso que o Renato falou, a gente teve um crescimento muito grande do número de profissionais em atuação nos últimos tempos. Porque antigamente a gente tinha as faculdades de graduação em musicoterapia. Então, a pessoa para se graduar precisava de 4 anos de formação. Então, o público que se formava no final de 4 anos, uma turma que começava com 30 pessoas terminava com 12, 10. Tem turma que formou com 4 pessoas. Então, o número de musicoterapeutas que entrava para o mercado era muito pequeno. Hoje em dia, com o advento das pós-graduações, né, elas ampliaram um pouco o número de profissionais que estão em atuação. E aí eu preciso fazer só um parênteses, porque senão as associações de musicoterapia vão cair matando em cima de mim. Tá? A pós-graduação ela é uma necessidade para ampliação do número de profissionais no mercado para o reconhecimento da musicoterapia como profissão. Porém, existe um movimento acontecendo na parte política e lobbies e trabalho mesmo das pessoas lá em Brasília para transformar a musicoterapia numa profissão regulamentada. A partir do momento que se regulamenta como profissão, aquele que se formou numa pós-graduação, antes da legalização da musicoterapia como profissão, continua como musicoterapeuta. Mas existe a possibilidade de, quando a profissão for regulamentada, as pós-graduações deixarem de existir como uma ferramenta de formação de musicoterapeutas e passarem a ser ferramentas de especialização de musicoterapeutas. Então, o musicoterapeuta, a partir da regulamentação, ele vai voltar a ser um profissional que se forma numa faculdade, numa graduação. E a pós-graduação em musicoterapia passa a ser o que é hoje na psicologia. Né? Eu fiz uma pós-graduação em psicologia organizacional, mas eu não posso me dizer psicólogo com uma pós-graduação em psicologia organizacional. Eu sou um musicoterapeuta especializado no conhecimento de psicologia organizacional. Então, quando regulamenta a profissão, vai existir novamente esse retorno das graduações como uma forma de preparação desse profissional. Então, só esse parênteses, porque é uma polêmica que tem estado, né, na fala dos musicoterapeutas nos dias de hoje. Se a gente não organiza, pode dar uma confusão depois. Tem até no site, né, da Câmara, que tá rolando essa tramitação. E até foi uma dúvida minha, né, em relação ao curso de pós-graduação, de que se eu entrasse, poderia acontecer de eu não conseguir atuar se a lei fosse aprovada. Mas eu achei legal porque estão chamando, né, musicoterapeutas e não musicoterapeutas também que apoiem para apoiar a lei, né, que seja instituída. E aí, para os pós-graduandos que estão escutando esse podcast, é uma preocupação que não precisa ter, porque assim, se você ingressou na pós-graduação, né, se você se formou numa pós-graduação antes da tramitação da lei, você vai ser reconhecido como musicoterapeuta. Quem não vai poder mais fazer isso são as pessoas que quiserem se inscrever numa pós-graduação depois da regulamentação. Aí elas vão precisar, para ser musicoterapeutas, elas vão precisar procurar uma graduação. E é um movimento que aconteceu em todas as profissões, né? Então, antes de existir uma faculdade de psicologia, uma pessoa que fizesse um curso de psicologia, uma especialização em psicologia, podia se dizer psicólogo.
quando regulamenta como profissão, aí começam a entrar as regras, e aí hoje em dia só vira psicólogo quem faz uma graduação em psicologia. Eu quero trazer um pouco daquilo que a gente falou lá no início sobre atuação online, né? Porque eu vejo que a gente até citou um pouco no meio sobre a dificuldade, mas me vem muito isso, né? Desse lance da presença física e ainda mais na música da interativa. Me causa muita dúvida, porque a música é ao vivo, né? Não tem como ter um delay. E muitas vezes também o paciente pode não ter nenhum instrumento, né? O trabalho na pandemia da musicoterapia online, ele ainda é um trabalho em desenvolvimento. Então, a gente no começo teve todos os problemas possíveis e imagináveis, que vão desde sinal da internet até delay, até dificuldade da pessoa escutar com alguma qualidade, né, a execução de um instrumento, a execução de uma música, mas que aos poucos foram se organizando. Então, acho que as próprias ferramentas online, elas deram uma boa evoluída, né, o Google Meet, o Zoom, o Skype, todas essas, o próprio WhatsApp, né, com as ferramentas de transmissão, de comunicação por vídeo, elas tiveram que evoluir muito nesse período. Isso ajudou bastante a gente. Só que o sistema de atuação ele precisou ser adaptado. Então, dentro de uma musicoterapia interativa, hoje quando eu atuo, eu preciso focar muito na questão da criação de instrumentos, porque é o que você disse, nem sempre a pessoa tem um instrumento na casa dela. E nem sempre eu posso mandar um instrumento para a casa dela e depois pegar de volta. Então, a construção de instrumento é uma das etapas, é um dos objetivos que se tem dentro da musicoterapia. Então, a utilização de sucatas, né, para você construir um chocalho, para você construir um pandeiro, para você construir um tambor. A gente praticou muito isso com pacientes, com a família dos pacientes. Num segundo momento, a execução musical. Então, o que nós aprendemos é que o paciente ele vai conseguir interagir com a música mesmo com delay. Mas eu, musicoterapeuta, eu tenho que estar preparado para receber a voz dela cantando comigo, ou o instrumento dela tocando comigo, com algum atraso. E eu não posso me perder na minha execução musical. Porque, pensa, são duas pessoas numa comunicação por vídeo. O meu som pode até chegar atrasado, né, do meu ponto de vista, mas para você ele está chegando no aqui e agora. Então você, como paciente, vai conseguir interagir com esse som praticamente ao vivo. Né? E aí eu vou ter que saber interpretar a sua resposta ao meu som, colocando o delay, colocando todas essas dificuldades da internet e das chamadas de vídeo como não como um empecilho, mas como uma possibilidade que pode acontecer no meio da terapia. Né? E o grande problema da interação online, eu acho ainda que é a intervenção física, porque a musicoterapia é uma atividade expressiva e muitas vezes ela exige o toque, ela exige o contato. E ser podado, ser ceifado desse contato dentro de uma relação, numa terapia tão próxima, ela ainda é um problema. Né? Principalmente as crianças, né? Vou voltar porque hoje é o meu maior público, o TEA, né? A criança dentro do espectro autista, por mais que ela não goste do toque, ela tem que ser trabalhada na questão da tolerância ao toque. E na pandemia elas não estão tendo essa oportunidade. Então, muitas crianças evoluíram nesse aspecto do contato, né? Da sensibilidade, das sensações que o processo ao vivo possibilitava antes. E no método Boni, a gente também teve muito problema no começo, na receptiva, e aí a gente aprendeu a adquirir ferramentas.
né? Então, hoje, para eu fazer uma sessão do método Boni, eu tenho que garantir uma qualidade de som, mesmo com o aparelho do meu paciente, né? A ferramenta que o meu paciente tem para realizar a terapia não sendo tão boa. Então, a gente trabalha bastante a questão da qualidade do equipamento que nós temos aqui. Então, eu tenho, por exemplo, nem estou usando hoje, mas eu tenho um estúdiozinho da Scarlett. Então, eu instalo ele, eu tento garantir uma qualidade sonora muito boa de saída, para que mesmo que a qualidade de entrada do paciente lá na casa dele seja ruim, eu não perca tanto na qualidade. Mas ainda é difícil. É um novo desafio, né, com a pandemia. Eu particularmente, terminando a pandemia, eu pretendo retomar os meus trabalhos ao vivo. Eu não quero transformar o online numa prática usual na minha musicoterapia. Mas eu tenho colegas musicoterapeutas que se deram muito bem, que conseguiram adaptar os métodos deles, então, mesmo pós-pandemia, vão adotar isso como uma prática usual mesmo. Legal. É interessante porque mesmo com todas essas dificuldades, né, que você trouxe, que na interativa o terapeuta precisa ser um virtuose para não se perder, virtuose na escuta. O online ele possibilita a distância, né, qualquer distância. Então acho que isso que é interessante, né, tipo, sei lá, eu conheci um musicoterapeuta vendo algum vídeo e gostaria de fazer uma sessão com ele, né? Antes não tinha como, só se eu viajasse pro país dele. Então acho que isso que eu achei interessante. Mesmo com as dificuldades, né? Lógico que pode ter essas perdas, né? Igual você falou do contato físico. Aloha! Infelizmente perdemos a última parte do vídeo por conta da internet, então a gente tá gravando aqui depois. O Luiz Leão, ele tem um trabalho chamado Music Coaching no Instagram, tem um site também e agradecendo YouTube dele. A gente vai deixar aqui nas referências. Não sei porque eu fiz assim. Luiz Leão com S. Não se esqueçam. E vai estar aqui tudo embaixo, é só clicar. E agradecer ele virtualmente mesmo. E temos aí nosso e-mail, elementovibrante@gmail.com, nosso Instagram, Elemento Vibrante, tá no Facebook também. E Catarse, apoia nós. Catarse, como que é? catarse.me/Elemento Vibrante. Manda mensagem para nós no e-mail, Instagram, Facebook, que nós qualquer jeito gosta. É isso. Valeu. Uhul! Será que foi? Puta, não gravou.